Olá pessoal, o tema desse vídeo é o triângulo e suas classificações. Nesse vídeo iremos tratar do que é um triângulo, quais são seus elementos e suas classificações. Lembrando que os triângulos podem ser classificados de acordo com as medidas de seus lados e também de acordo com as medidas de seus ângulos. E por fim a gente vai aprender como construir um triângulo no software GeoGebra. Vamos lá então? A definição de triângulo é que ele é um polígono de 3 lados. Olhando para a figura, os lados desse triângulo são os segmentos AB, AC e BC. Além dos lados, os triângulos possuem outros elementos importantes. Por exemplo, os pontos A, B e C é o que a gente chama de vértices do triângulo. Os vértices nada mais são do que os pontos de encontro de dois lados. Por exemplo, o vértice A é o ponto que marca o encontro dos lados AB e AC. A gente olha para o vértice B, ele é o ponto de encontro dos lados BC e AB. E assim, mesma coisa para o vértice C. Além disso, os ângulos internos também são muito importantes. A gente costuma representar o ângulo de um triângulo a gente usa a mesma simbologia do vértice, só que a gente coloca um chapéuzinho em cima, um acento circunflexo. Então, os ângulos desse triângulo são A, B e C, os ângulos internos. E uma observação. Para a gente representar o triângulo, a gente pode usar um símbolo do próprio triângulo. Em vez de escrever triângulo, ABC, a gente pode usar esse símbolo que nos ajuda a simplificar a nossa escrita. O triângulo é uma figura muito perceptível no nosso dia a dia. Então, em diversos momentos, a gente vai se deparar com um triângulo, quando a gente estiver fazendo algo aí no nosso cotidiano. A primeira figura é uma placa de sinalização de trânsito. Então, a gente consegue perceber em muitas sinalizações a figura de um triângulo. Já a segunda é uma construção, uma ponte, e é possível a gente identificar vários triângulos. Os triângulos são muito utilizados em construções devido a uma característica muito importante que eles possuem, que é a rigidez. Então, eles dão maior sustentação para as construções. Agora que já vimos o que é um triângulo, quais são os elementos, a gente vai estudar suas classificações. Como havia dito lá no início, os triângulos podem ser classificados em relação às medidas dos lados e também em relação às medidas dos ângulos. Primeiramente, vamos estudar as classificações em relação às medidas dos lados. Então, o primeiro caso que a gente tem é o triângulo equilátero. O triângulo equilátero ele possui os 3 lados congruentes. O que isso significa? Os 3 lados possuem a mesma medida. Olhando as imagens, a gente percebe que, no primeiro caso, a gente tem os 3 lados medindo 4. Ou seja, os 3 lados possuem a mesma medida. Então, o triângulo ABC é um triângulo equilátero. A segundo exemplo, os 3 lados medem 5. Ou seja, os 3 lados possuem a mesma medida. Então, esse triângulo também é equilátero. O segundo caso é o triângulo isósceles. Os triângulos isósceles possuem apenas 2 lados congruentes, ou seja, possuem apenas 2 lados com a mesma medida. Olhando para a primeira figura, a gente tem um triângulo em que 2 lados medem 4 e o outro mede 5, ou seja, esse triângulo possui 2 lados com medidas iguais, que é 4. Então, o triângulo ABC é um triângulo isósceles. Olhando a segunda figura, a gente tem um triângulo em que 2 lados medem 5 e o outro mede 6. Ou seja, 2 lados têm a mesma medida, que é 5, então esse triângulo é isósceles. Esses dois tipos de triângulos que vimos até aqui, equilátero e isósceles, possuem uma relação. A gente viu que o equilátero possui 3 lados iguais e o isósceles apenas 2. Como o equilátero possui 3 e para ser isósceles precisa ter apenas 2 lados iguais, isso quer dizer que todo triângulo equilátero é também um triângulo isósceles. O último tipo de triângulo em relação às medidas dos lados é o triângulo escaleno. A gente viu que o triângulo equilátero possui os 3 lados iguais. O triângulo isósceles, 2 lados. Já o triângulo escaleno possui os 3 lados de medidas diferentes. Isso a gente pode observar na figura. Agora que já vimos quais são os tipos de triângulo em relação às medidas dos lados, vamos estudar os triângulos em relação às medidas dos ângulos. Só que antes precisamos revisar alguns tipos de ângulo. O ângulo agudo é aquele ângulo que possui medida menor que 90 graus. Um exemplo está representado na primeira imagem. No caso, a gente tem um ângulo medido 54 graus, mas poderia ser qualquer outro, desde que seja menor que 90 graus.
Já o ângulo reto é aquele ângulo que possui medida igual a 90 graus, ou seja, exatamente 90 graus. É o que a gente está vendo na segunda figura. Normalmente o ângulo de 90 graus, ou ângulo reto, é representado uma caixinha com um pontinho no meio, como a gente pode ver ali na imagem. Já o terceiro tipo de ângulo é o ângulo obtuso, é aquele ângulo que possui medida maior que 90 graus. É o que está mostrando na figura 3, um ângulo ali cuja medida é 118 graus. O primeiro tipo de triângulo em relação às medidas dos ângulos é o triângulo acutângulo. É aquele triângulo que possui três ângulos internos agudos. Como a gente acabou de ver, o ângulo agudo é aquele cuja medida é menor que 90 graus. Olhando para o exemplo, a gente tem um triângulo cujos ângulos internos medem 64 graus, 72 graus e 44 graus. Como a gente pode ver, os três ângulos são menores que 90 graus, logo são ângulos agudos e, portanto, é um triângulo acutângulo. O segundo tipo é o triângulo retângulo, é aquele que possui um ângulo reto e os outros dois ângulos são agudos. Lembrando que o ângulo reto é um ângulo de 90 graus. Então, o triângulo retângulo possui um ângulo de 90 graus e os outros dois ângulos são ângulos agudos, ou seja, menor que 90 graus. Em um triângulo retângulo, os lados recebem nomes especiais. A gente chama de hipotenusa o lado oposto ao ângulo de 90 graus. E os outros dois lados a gente chama de catetos. Observando a figura, a gente percebe que o lado oposto ao ângulo de 90 graus é a hipotenusa. E os demais lados são os catetos. O terceiro e último tipo de triângulo, em relação às medidas dos ângulos internos, é o triângulo obtusângulo. Esse triângulo possui um ângulo obtuso e os outros dois agudos. Lembrando que o ângulo obtuso é aquele que possui medida maior que 90 graus. Observando a figura, a gente tem um triângulo em que o ângulo B mede 106 graus, ou seja, é um ângulo obtuso. E assim, o triângulo ABC é um triângulo obtusângulo. Agora que já sabemos o que é um triângulo equilátero, isósceles, escaleno, acutângulo, retângulo e obtusângulo, vamos aprender como construir um desses no software GeoGebra.